Vamos abrir a palavra de Deus em Ruth, livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Como nós vimos na semana passada, foi iniciado esse novo livro. Nós terminamos a exposição da Epístola de Tiago e agora nós começamos no livro de Ruth. Depois do Pentateuco, vem Josué, depois de Josué, Juízes, por fim, Ruth, antes de primeiro livro de Samuel. Ruth, capítulo 1. Nós vimos na semana passada com o nosso reverendo, pastor Ricardo, a trágica história de Ruth e sua família, ou melhor, como aqui vai dizer no texto, a trágica história do homem que se chamava Elimeleque, no qual Noemi era a sua esposa. E nós vimos que Elimeleque, ele sai da terra de Judá, especificamente de Belém de Judá, saiu de lá e foi para Moabe, porque naquele tempo, que é o tempo dos juízes, nós sabemos muito bem que o tempo dos juízes é um tempo de apostasia espiritual, é um tempo de declínio espiritual, em que Deus sucessivamente tem que levantar juízes para que o povo volte a adorá-lo de maneira correta, e mesmo assim, nesses períodos que o juiz é levantado, vez por outra, esse mesmo juiz cai em pecado, como nós temos o caso de Sansão, Jefté e outros mais. Juízes é um período muito complicado da história de Israel, muito complicado no período da própria palavra de Deus, em que nós vemos que na transição do livro de Josué para o livro de Juízes, no primeiro capítulo, início do capítulo 2, vai dizer que levantou uma geração que não conheceu o Senhor e, portanto, praticou toda sorte de pecados e aborreceram o Senhor, nosso Deus. E é esse o cenário em que nós estamos aqui, mas um cenário que provavelmente, como o reverendo Ricardo trouxe semana passada, é o de Juízes 6. Ou seja, ainda não é aquela gradação de Juízes capítulo 21, em que está sendo ainda mais urgente a chegada de um rei. Por quê? Porque nós já tivemos em Juízes 21 caso de sodomia, caso de estupro, caso de esquartejamento. É o que está em Juízes capítulo 21, até o capítulo 21. É algo completamente inconcebível acontecer em qualquer nação, ainda mais na nação do nosso Senhor. Aqui no Juízes capítulo 6, o 6 que provavelmente Ruth vai estar passando, o povo ainda não está nessa gradação, mas ainda assim é um povo em que tem desagradado o Senhor. E qual é uma das provas? Uma das provas é a própria fome. Uma das maldições pactuais é que quando o povo de Israel parasse de servir ao Senhor em fidelidade, a fome viria, a peste viria, as chagas iriam assolar aquele povo. Isso são os termos do pacto. Então, quando nós chegamos aqui, como o reverendo trouxe na última semana, quando nós chegamos no livro de Ruth e temos duas questões aqui. Primeiro, tempo dos juízes, julgavam os juízes, e houve fome, nós devemos entender que não está em seu apogeu espiritual a nação de Judá, a nação de Israel, inclusive Belém de Judá. E nisso, como nós vimos na semana passada, Elimeleque sai de sua terra, leva Noemi e seus 2 filhos até a terra de Moabe, uma terra pagã, uma terra que adorava falsos deuses, e ele leva a sua família, ele morre, os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, se casam e também morrem. E como foi trazido, aquilo que era para ser uma estadia muito curta, dura-se 10 anos. Noemi fica 10 anos em Moabe. E depois de findar esses 10 anos, depois de ela ter o seu marido morto e os seus 2 filhos mortos, aqui o livro de Ruth não quer especificar muitas coisas, a gente chega nessa volta de Noemi à terra de Israel, à terra de Belém de Judá. E nós devemos ver essa volta não somente como uma volta de maneira externa, mas uma volta espiritual. Noemi está voltando à terra
de Yahvé. Ela está voltando a seu Deus de maneira mais íntima, de maneira mais a estar com o seu povo. Nós vamos ver isso nessa noite, do versículo 6 até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus, Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 22. Então se dispôs ela, quem é ela aqui? Noemi. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras, do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes, Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos vendo logo no versículo 6, que na terra de Moabe, Noemi ouve que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Mais uma vez, o livro de Ruth está mostrando, esse capítulo 1 e todo o livro, mas esse capítulo 1 está mostrando que existe um Deus que governa. Nós vamos ver nesse capítulo 1, como nós estamos já nos esmerando desde a semana passada, que Noemi, ainda que esteja sendo afligida por Deus, ela ainda vê a soberania de Deus. Em nenhum momento o livro aqui usa apenas de que, olha, acabou a fome em Judá, acabou a fome em Belém. Não é isso que o livro fala. Não é isso que o autor de Ruth fala. O livro fala é que o Senhor se lembrou do seu povo. Que o Senhor lembrou de Belém, de Judá, que lembrou de Israel, então o Senhor deu pão. E a ironia, como nós já começamos a ver, é que Belém é a casa do pão. A casa do pão estava sem pão. Por quê? Por que a casa do pão estava sem pão? Porque aquele povo que morava na casa do pão estava infiel ao seu Deus.
E Deus suspende as bênçãos pactuais. Mas chega um momento em que nós vemos que o nosso Deus é tão misericordioso que Ele não perpetua a sua ira para sempre, a sua disciplina não fica para sempre com os seus escolhidos. Nós sabemos que se um povo clamar a Deus, se o povo se arrepender das suas iniquidades, se um povo chamar pelo seu Deus, Ele ouvirá. Nós sabemos que Deus, vez por outra, e muitas vezes, Ele mesmo é que levanta reis, Ele mesmo é que levanta juízes, Ele mesmo é que levanta profetas para que o povo venha a ser instado a voltar à sua presença, para que o povo seja chamado a voltar para si, para o nosso Deus. E no versículo 6, nós vemos o nosso Deus se lembrando do seu povo e dando pão à casa do pão. A narrativa, ela não vai falar aqui como que Noemi descobriu isso. Percebam que a narrativa, ela tem um propósito claro. Nós não podemos chegar numa narrativa, ainda mais na narrativa de Ruth, a achar que vai ser uma história que vai se esmerar minuciosamente em todos os detalhes. Por quê? Porque Ruth tem um objetivo. O livro de Ruth tem o objetivo de mostrar a soberania de Deus, a providência divina e como que Deus está no controle até mesmo do caos. E como que até mesmo nesse cenário caótico, foi nesse cenário caótico em que Deus usou a família de Elimeleque, pegou a família de Elimeleque para si, especificamente Noemi, e da nora de Noemi pegou e trouxe a descendência do Messias. É dessa família aqui quebrada que vai vir Jesus. É dessa família. Então tem um propósito. O propósito é mostrar que o Senhor está se inclinando ao seu povo, que o Senhor está sempre atento ao que acontece no reino dos homens, ao que acontece entre os seus filhos. O Senhor não é um Deus distante. Então, ao Noemi ouvir que na casa do pão tinha pão, em Belém de Judá havia agora o favor divino para que houvesse abundância, para que houvesse ali alimento, sai ela. E é interessante como que ela não sai sozinha. Nós podemos até perguntar por que Noemi saiu com as duas noras, se ela, logo no versículo 8, já começa a instá-las para que a deixem. E aqui tem várias conjecturas. Mas uma questão muito interessante, em que um comentarista levanta, é que para que ela não fosse persuadida a ficar na terra, por quê? Porque nós vamos ver que o laço que será desfeito é um laço muito afetuoso. Nós não estamos falando aqui em uma sogra e sua nora de uma maneira apenas por ligação de casamento. Ou seja, casou com os filhos de Noemi. Não é isso apenas que está em voga aqui. O que está em voga aqui é um laço que vai para além dos matrimônios adquiridos. Porque se fosse apenas os matrimônios que elas tiveram, por que elas continuaram ao lado de Noemi? Porque quando os dois filhos de Noemi morreram, elas já não se foram para a terra de sua família? Porque existia um laço aqui. Existia um laço a ponto de, como nós vimos, Noemi chamá-las de minhas filhas. E ela não poderia, nesse cenário de um laço muito afetuoso, dispensá-la já de imediato. Por quê? Porque ela estaria correndo o perigo de ser persuadida a continuar no conforto da sua casa. Essa é uma primeira hipótese. A segunda hipótese é que Noemi, voltando para Belém de Judá, ela começa a pensar nas implicações da volta dela. Ela começa a meditar e a ver o que vai implicar, porque nós estamos falando de uma caminhada que durava. Não é algo rápido. E nesse trajeto ela sabe muito bem que ela vai voltar
pobre para Belém de Judá, ela vai voltar sem nenhuma provisão, e ela vai ter 2 noras que serão estrangeiras em Judá. Um povo que, via de regra, não deveria se misturar com estrangeiros. E nesse segundo cenário, desses pensamentos, porque a Bíblia não vai dizer, ela então vem e diz: mas por que a Bíblia não vai tentar sondar o que Noemi estava pensando, ou o que motivou ela? Porque isso não tem importância para o texto. A importância do texto, ainda mais aqui nesse capítulo, é os personagens. Perceba que os personagens falam bastante aqui. No versículo 7 em diante, até praticamente o versículo 18, são os personagens que falam, ou seja, são aqueles que estão envolvidos na história. Esse é o sentido de personagem. São essas mulheres envolvidas na história. Noemi fala, Ruth fala. O que importa é a fala de Noemi e esse duplo imperativo para que ambas as noras voltassem para casa e de maneira que elas fossem abençoadas. Versículo 8. O que diz Noemi? Ela diz, ide, voltai. Ela está falando com quem? Ela está falando com Ruth e com Orfa. Com as duas. Ide, voltai. Voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Aqui Noemi está mostrando que vocês não precisam me acompanhar. Vocês podem seguir o caminho de vocês, e eu rogo ao meu Deus, a Yahvé, que abençoe vocês e que vocês sejam alvos da benevolência do nosso Deus, do meu Deus. O Senhor vos dê que sejais felizes. Noemi está falando, olha, eu não quero que vocês me abandonem para que vocês sigam apenas tristes e vivam tristes. Esse rompimento do laço não é para a vossa tristeza, não é esse o meu intuito aqui. Na verdade, eu quero que o nosso laço, esse laço maravilhoso que nós temos, seja rompido para que vocês sejam felizes. É isso que Noemi está dizendo. Que Deus use de benevolência para com vocês e vocês sejam felizes. E cada uma em casa de seu marido e beijou-as. Ela desejava que Orfa e Ruth saíssem de sua companhia e casassem. Nós estamos falando em um período em que não havia, seria até um anacronismo nós pensarmos em uma mulher que tem o desejo de ser empoderada e não deseja marido para si. Todas as mulheres eram criadas para casar, e os homens também eram criados para serem maridos. Ambos, tanto mulher, eram criados para o matrimônio, e os homens eram criados para o matrimônio, e ambos tinham a mente de ter muitos filhos. Isso é o pensamento. Ao Orfa e Ruth estarem com Noemi, elas estariam abrindo mão disso. Elas estariam abrindo mão daquilo que nós poderíamos dizer que é a felicidade, daquilo que é a bonança, aquilo que é a abundância desse período. E não é esse o desejo de Noemi. Mas o afeto é tão grande que, ainda que ela tenha falado isso, ainda que seja benevolente e as dispense e diga para cada uma delas voltar para a casa de suas mães e viver as suas vidas e serem felizes e conseguirem maridos, ainda assim o laço é tão grande que o que elas dizem não. Elas dizem que iremos contigo e ao teu povo. Nós não devemos aqui, ainda que existem implicações, por exemplo, na decisão de Ruth, na decisão de Orfa, mas o texto não vai dizer, por exemplo, que Orfa, que decidiu seguir um caminho que a Noemi falou, que Orfa é a vilã da história. Não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é enaltecer ainda mais o compromisso de Ruth. Porque Orfa seguiu aquilo que os seus olhos viam e aquilo que a realidade lhe dizia e aquilo que a sua própria sogra lhe instruíra. Orfa não abandona Noemi. Nenhuma das duas aqui estão abandonando Noemi. Na verdade, nós vemos as duas aqui dizendo não, iremos contigo ao teu povo. Nós vamos, Noemi. Não nos dispense, nós vamos contigo. Mas Noemi,
ela continua resistente, ela continua dizendo não, ela continua e volta mais uma vez, dizendo não, ou melhor, elas dizem, não iremos contigo, porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo. Noemi está aqui levantando indagações. Noemi aqui não quer que as suas noras ajam apenas por emoção, ajam apenas por afeto. Ela quer que ambas pensem e respondam, ou apenas meditem, qual é a razão para vocês me acompanharem. Isso aqui é como se fosse um monólogo, uma pergunta retórica. Por quê? Porque não tem razão para Orfa e Ruth acompanharem Noemi. Não tem uma razão sequer. Uma. E Noemi vai deixar isso claríssimo. Ela vai dizer, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Aqui, provavelmente, Noemi está voltando ao costume do levirato, em que quando uma mulher ou uma família que tem bastante filhos, o mais velho morre, o mais novo tem que ficar com a mulher do irmão para suscitar descendência. Isso acontece lá desde com a família de Judá, lá no período dos filhos de Jacó. E é provavelmente isso que Noemi está voltando. Por quê? Porque Noemi agora ela é viúva e não tem filho nenhum. É isso que está pairando na vida de Noemi. E ela indaga, vocês vão ficar comigo? Por quê? Porque eu tenho filhos e eu vou te dar maridos? Aí ela volta ao versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Eu não vou ter marido. Então, qualquer hipótese que vocês possam conjecturar de que vai acontecer no melhor do cenário, eu digo para vocês, é impossível. A prova disso é que ela continua. Ainda quando Noemi está dizendo, ainda quando eu dissesse, tenho esperança. Ou, ainda que esta noite, isso aqui são argumentos hipotéticos, em que, obviamente, os ouvintes devem falar, é impossível. Mas ela está falando, vamos supor que aquilo que vocês estão querendo, ou impossível, seja possível. Vamos supor que esse impossível que vocês estão achando que vai acontecer, aconteça. Ainda que isso aconteça, ainda que esta noite tivesse marido, e tivesse filhos, houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Vocês realmente ficariam esperando? É muito provável que Orfa e Ruth fossem novas aqui. É muito provável que o casamento durou não muito tempo. Não é um casamento aqui que durou 5, 10 anos. Nós não podemos imaginar isso. Porque, mais uma vez, a gente não pode ser anacrônico. O casamento que demora 3, 5, 10 anos para o casal ter um filho, podendo ter filho, é moderno isso. Antigamente as pessoas casavam e já tinham filhos. O casamento já vinha com esse entendimento. As pessoas casavam e tinham filhos. Isso é normal. Hoje que nós temos formas de evitar isso e nós temos uma cultura que tarda o ter filhos. Mas aqui, se nós entendermos que isso de tardar ter filhos ou de métodos para tardar ter filhos não é possível ter aqui, não é possível, nós só podemos chegar à conclusão de que o casamento não durou tanto. Não durou tanto. Portanto, Ruth e Orfa ainda são novas. Ruth e Orfa ainda têm possibilidades de matrimônio. Elas podem se casar novamente. Elas podem. Agora, se elas esperam, essa possibilidade cada vez vai diminuindo. Então, nesse cenário até mesmo hipotético, se elas esperam demais, vamos supor que Noemi tenha filhos. Se elas esperam 15, 18, 20 anos até que os filhos cresçam, elas já podem ter passado do período para terem capacidade de terem filhos. E ainda pode acontecer vários infortúnios para que ela não se case com esses filhos hipotéticos de Noemi.
Perceba que o cenário é impossível. Até no possível é impossível. E abster-vos-ias de tomar de marido? Não, filhas minhas, não, filhas minhas. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E aqui já é uma das primeiras queixas de Noemi, dizendo que o Senhor está, vamos colocar assim, pesando a mão sobre ela, sem ela entender o porquê. E isso está entristecendo ela. Por que isso entristece ela nesse contexto? É muito provável que ela quisesse realmente que Orfa e Ruth continuassem com ela. Não era o desejo de Noemi que seus 2 filhos morressem. Não poderia ser esse o desejo dela. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com beijos, se despediu de sua sogra. É interessante que, no começo, o beijo é de Noemi para que ambas as deixem, e elas instam em continuar. Agora o beijo é de Orfa. É Orfa quem beija Noemi. E aqui no texto hebraico existe algo chamado quiasmo, em que há um estilo literário bem estilisticamente montado para que tenha beleza. É um texto belo, estilisticamente. Para o hebreu que iria ler esse texto, estou falando de forma. Por exemplo, beijo, beijo das duas aqui. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Orfa entendeu, realmente. Eu tenho grande apreço por ti, Noemi, mas não tem como nós continuarmos. Eu recebo a bênção, e é possível, nós não podemos imaginar aqui que Orfa, por exemplo, teve uma vida triste, descabida. Até porque, se nós pensarmos, o Senhor poderia muito bem ter abençoado Orfa. Nós vimos no sermão exposto pelo irmão Vinícius que Deus abençoava o povo de Listra, um povo pagão. Deus poderia ter abençoado Orfa. Mas aqui há uma diferença de decisão e aqui de fé. Orfa vai escolher a bênção, vamos colocar aqui, os seus olhos veem. E humanamente isso está ok. Tudo bem, possivelmente ela pode ter conquistado isso. Agora Ruth vai ter um salto de fé aqui que não é compreendido pela razão humana. Não é compreensível o que Ruth vai fazer agora. Portanto, ainda que Orfa tenha vivido feliz com seu marido, a felicidade dela no momento acabou, porque ela passou. A escolha que Ruth tem, a partir de agora, que nós vamos ver, é de fato a escolha de uma vida eterna de abundância e felicidade. Vamos lembrar do que nós começamos a ver na semana passada. Ruth vai falar muito de providência. O livro de Ruth vai falar muito do Senhor soberano, que executa os seus decretos pela mão da providência. E a providência divina é o que? É a forma muito justa, sábia, santa de Deus governar tudo. Tudo. Os cosmos, os animais, tudo. E as ações dos homens. Mas, perceba, a doutrina da providência também traz uma questão. Ainda que Deus governe tudo, inclusive as ações dos homens, existe, por exemplo, no nosso símbolo de fé, uma frase muito importante. De maneira que a vontade da criatura não é violentada e nem retirada às causas secundárias e contingentes. O que eu quero dizer com isso? Nesse texto, nós estamos vendo a soberania divina, mas nós também estamos vendo decisões sendo tomadas. Uma coisa não anula a outra. Elimeleque é quem decidiu sair da casa do pão porque tinha fome. Elimeleque não foi forçado a isso. Foi ele que decidiu isso.
E ele que, saindo da terra de Judá, da terra da promessa, ele conseguiu abundância? Não, ele conseguiu morte. Dele e de seus 2 filhos. Noemi então volta. Quem decide voltar? Noemi. Noemi decide voltar. Nós vamos trabalhar nessa noite, nós vamos ver aqui a responsabilidade humana. Porque muitas das vezes nós, como péssimos calvinistas, como péssimos presbiterianos, porque a doutrina bíblica reformada não ensina isso, nós tomamos más decisões ou evitamos tomar decisões, somos morosos, somos negligentes, somos passivos e somos ainda arrogantes ao ponto de dizer que a culpa é de Deus. Foi Deus que me levou a essa situação. Sim, foi Deus. Nós vamos ver essa complexidade no livro de Ruth, mas de maneira em que a vontade da humana não é violentada. De maneira que Deus é soberano e nós escolhemos. Foi Orfa quem escolheu seguir o caminho dela. E foi Ruth quem escolheu seguir Noemi. Foi Ruth quem escolheu seguir Noemi. Como nós vamos ver no versículo 15. Como que terminou o versículo 14? Ruth se apegou à sua sogra. Versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada, ela aqui agora começa a usar um novo argumento, um argumento de parentesco. É o que a gente vai dizer da pressão social. Se tudo que eu falei para você não foi suficiente, então entenda, olha, a tua cunhada voltou ao seu povo. Ela está lembrando que, olha, o seu povo não está em Judá. A tua cunhada, que você gosta, está voltando para o teu povo, o povo que é seu também. E aos seus deuses, aqui ela está voltando a uma questão religiosa. Nós não podemos aqui inferir que Noemi acredita que existam outras divindades. O texto não está falando isso. O texto está falando o que Noemi disse. Os deuses que os moabitas acreditavam serem reais. Não está falando que Noemi acreditava nisso. O texto se cala quanto a isso. E aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Volta. A palavra de Noemi, volta, 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 é dita reiteradamente. E aqui vem o que Ruth responde. Disse, porém, Ruth. Meus irmãos, mais uma vez, o que Ruth está fazendo aqui é loucura aos olhos. Sabe o que Ruth vai escolher aqui? Ruth vai escolher o vazio. Ruth vai escolher, humanamente falando, o nada. É o nada que Ruth está escolhendo. Nós sabemos o final da história. Ruth não sabe. Ruth não sabe o final da história. Ruth não sabe que ela vai ser ascendente do Messias. Que o Messias descenderá dela. Ela não sabe disso. Ela não sabe que lá na terra de Belém ela vai encontrar o marido. Ela não sabe disso. Não veio, por exemplo, um profeta falando para ela: olha, Ruth, se você escolher ir com a sua sogra, vai tudo ir bem para você. Então vá. E aí ela vai de coração em paz. Não está isso acontecendo. Ruth, ela está rejeitando. Precisamos entender isso. Ruth está rejeitando a sua família. Ruth vai rejeitar a sua família. Ruth vai rejeitar o seu conforto. Ruth vai rejeitar um futuro feliz. Porque Noemi falou: volta e você será feliz com maridos na terra de tua mãe. Ruth está rejeitando os seus deuses. É por isso que nós vamos ver que o versículo seguinte, 16 em diante, não pode ser outra coisa do que algo chamado conversão. Porque não há nada lógico que Ruth está aqui praticando, não é uma decisão racional. Ruth então responde: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Ou seja, Noemi, para de insistir, para de falar toda hora para não te seguir. Para. Porque aonde quer que fores, irei eu.
Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Eu vou te seguir. Eu vou contigo. O teu povo é o meu povo. Isso aqui é um ato de fé, porque Ruth, como uma moabita, sabia muito bem que ela não seria aceita pelos judeus. Existem vários confrontos entre moabitas e os judeus. Vários confrontos. Na mente do judeu, quem é moabita? Moabita é a filha de Ló, dos incestos. É isso que é moabita na mente do judeu. Essa é a visão deles. Mas ela, no ato de fé, sem saber se ela seria ou não recepcionada, se ela seria ou não acolhida, ela não está indo para um povo acolhedor. Mesmo assim, ela diz: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela rejeitou todos os deuses de Moab. Ela rejeitou toda a sua família. Ela rejeitou. E apenas isso já demonstraria um ato de fé. Mas a gente poderia dizer: não, mas Noemi provavelmente já é uma idosa. A forma como Noemi aqui fala é desesperançosa de alguém que já não acredita que terá muitos anos pela frente. Então, provavelmente, ela fala isso e, claro, quando Noemi partir desta vida, ela volta para a terra de Moab. Mas olha o que ela diz no versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Ela está dizendo que ela não volta para Moab. Ela está dizendo: eu não volto para a terra daqueles deuses. Faça-me. E olha quem ela conjura. Olha só quem ela chama como aquele a quem se deve jurar legitimamente. Faça-me o Senhor, aqui é Yahvé. Faça-me Yahvé. É o nome de Deus do pacto. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ruth aqui demonstra as palavras mais lindas que talvez alguém já tenha dito. A piedade de Ruth vai ser, no futuro, reconhecida por todos os judeus, mas ela ainda não sabe disso. A devoção dela será conhecida por todos. E o retrato de Ruth aqui é o retrato que muitas das vezes nós que nascemos na igreja, ou aqueles que já têm muito tempo de igreja, se perdem. Como assim? Perdem esse desejo de deixar coisas de lado pelo seu Deus. O próprio Elimeleque não quis deixar o conforto e a pseudo-segurança de sua família ao permanecer na terra de Judá. O próprio Elimeleque deixou Judá. O próprio Elimeleque saiu da terra do pacto. E Ruth, uma estrangeira, demonstra mais confiança em Deus do que Elimeleque, aquele que nasceu dentro da aliança, aquele que é um dos filhos do pacto. Muitas das vezes, nós estamos mais próximos de Elimeleque, em que podemos dizer: Deus é meu rei, mas as nossas ações mostram que nós mesmos somos os nossos próprios senhores. Ruth, todavia, se apega à sua sogra, se apega ao Deus de sua sogra e diz que o Deus de sua sogra será o Deus dela, o povo de sua sogra será o povo dela. Então ambas se foram. Versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mais uma vez aqui ela coloca Deus como causador de sua aflição. É interessante que uma coisa boa tem nessa história. Noemi entende que nada é acaso. Noemi entende quem é que está causando a aflição a ela, de maneira soberana. Ela entende isso. Mas um ponto negativo é que, ainda que nós não possamos investigar de maneira profunda o porquê Deus está fazendo isso com ela, nós podemos aludir que a decisão, não necessariamente pessoal de Noemi, que o texto não fala disso, o texto fala que a decisão foi de Elimeleque, a decisão da família de Noemi colocou eles nesse estágio de disciplina da parte de Deus. Elimeleque saiu da terra do povo. Mas Noemi não leva isso em consideração. Talvez a dor, a angústia e todas as perdas que ela tinha vivido só poderia ver o causador de sua aflição e não o motivo. Ou não investigar aonde estavam as falhas nela. Ou a decisão da família dela. O fato é que o texto não vai dizer, Deus não vai responder assim, como não responde diretamente a Jó o porquê que ele afligiu Jó. Nós sabemos. Jó só soube depois que partiu dessa vida. Noemi também não vai saber o porquê, o motivo. Mas ela vai saber que Deus é com ela. E nós vamos acompanhar isso até o final do livro de Ruth. Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Aqui nós podemos chegar numa conclusão de que, olha, se faltava pão, algumas traduções vão dizer que eu abastada ou rica eu saí. Se faltava pão, como que ela saiu ditosa? Como que ela saiu rica? Como que ela saiu em abundância? O texto, no original, vai dizer que cheia eu parti. Como assim? Ela está colocando aqui essa forma de ditosa, ou de abundância, ou de cheia, não relacionada aos bens, mas à sua família. Ela saiu de lá com o seu marido e com seus 2 filhos. E ela volta para ajudar viúva e com 2 filhos mortos. Ela sai ditosa e ela volta pobre. Ela sai como uma família e volta sozinha. Volta sozinha. Claro, Ruth está ao seu lado, mas nesse momento da dor, ela nem considera Ruth diante das mulheres que ela lhe pergunta, não é essa Noemi? Ela nem considera. E no versículo 21, ela continua, por que, pois, me chamareis Noemi? Nós já vimos que Noemi significa doce, agradável, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, e o versículo 22 é o resumo com um quê de esperança. Porque olha a providência divina. Assim voltou Noemi da terra de Moabe. Essa volta aqui pode tanto ter uma conotação também espiritual. Com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Chegaram no melhor momento em Israel. E isso vai ser fundamental para o desenrolar. Porque se elas chegam em outro momento, elas não conhecem Ruth, não conhecem Boaz. E nós vamos ver que ainda que não houvesse qualquer planejamento necessário de Noemi e Ruth para sair e chegar logo no início, no princípio da cega da cevada, Deus já tinha planejado isso. Deus já tinha planejado. E Deus estava executando os seus planos. De maneira que Noemi veria quão bom foi ter voltado para a terra do Todo-Poderoso. Meus irmãos, algumas aplicações diante desse texto. Primeiro, nós precisamos ter
a noção de que a soberania de Deus não perpassou apenas a vida de Noemi e de Ruth. Nós precisamos voltar a ser aquele povo que considera Deus em todos os nossos atos ou em todas as ocasiões de nossa vida. Reverendo Ricardo já falou semana passada, nós só fomos da providência divina quando é algo bom. Quando algo ruim acontece, é o diabo, é feitiçaria que fizeram para nós, é qualquer coisa, acaso, é sorte, enfim, é qualquer coisa menos a providência divina. Essa providência divina nos guia tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Algumas vezes nós vamos chegar no dia mau e nós não vamos saber porque estamos sendo afligidos. E Deus não tem obrigação de nos responder porque estamos sendo afligidos. Porque Ele já falou para nós que tudo vai ficar bem no final. Então nós devemos saber que tudo o que acontece na nossa vida está debaixo da soberania divina. De tal maneira que até mesmo aquilo de ruim que aconteceu no nosso passado, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele converte todos os males que aconteceram no nosso passado para um bem. Não que aquilo que aconteceu no passado foi bom em si. Não, nós precisamos nos arrepender das iniquidades do passado. Precisamos. Nós não devemos nos gloriar de iniquidades que praticamos. Agora, Deus usa até mesmo isso, para que a graça dele superabunde. Ele usa. Ele usa. Portanto, primeiro lição que nós devemos entender, consideremos sempre um Deus soberano, cada dia de nossas vidas. Não vivamos como um ateu. Muitos crentes vivem como ateu. Vivem sem considerar que Deus está governando a vida deles. Eles vivem apenas nessa terra para essa terra. Eles vivem achando que eles são senhores de suas vidas. Eles avaliam a sua vida como um especialista avalia as ações da Bolsa de Valores. Eles só veem as ações humanas. Eles não veem que existe um Deus soberano. Primeiro ponto, meus irmãos. Se nós queremos crescer na graça, na verdade, ou se nós não queremos cair, principalmente, se nós não queremos cair no desespero, consideremos que a nossa vida é governada por um Deus soberano. Porque senão cairemos no desespero. Segundo ponto. Quais são as escolhas que nós temos tomado? Os irmãos vão muito bem lembrar, aqueles que estavam presentes, de um estudo dado pelo irmão Vinícius, que ele diz que toda vez que nós escolhemos algo, nós dizemos sim para uma coisa e não para outra. Toda escolha implica um sim e um não. Toda. Quando Orfa disse sim porque Noemi estava ali propondo, quando Orfa disse sim, automaticamente ela deu não para o povo de Deus, ela deu não para o próprio Deus. Por quê? Porque ela não seguiu. Ela voltou para os seus deuses. E é isso que implicava. Esse é o argumento de Noemi. Volta com a tua cunhada. Para o teu povo, que é o povo também de Orfa e de Ruth, são os mesmos povo, e para os seus deuses. Ou seja, faça como a tua cunhada fez. A tua cunhada voltou para Moab e voltou para os deuses de Moab. Faça você também, Ruth. Nós precisamos voltar a entender que nós somos responsáveis. Nós gostamos muito de tomar decisões e depois não arcar com o peso das decisões que nós tomamos. Nós podemos menosprezar a Deus, fazer como Elimeleque. E depois choramos e ficamos reclamando por que nós não sentimos mais o favor divino.
Nós podemos estar em uma situação em que nós não estamos plenamente, já é pecado, gratos, porque nós vemos hoje pela manhã o contentamento. Nós podemos estar, não, eu não estou grato por causa de hoje. Mas se esquece de decisões equivocadas que foram tomadas no passado. É como alguém que se casa com uma pessoa que todos aconselharam, não se case, não se case, não se case. Você terá problema, não se case, não se case. E ela rejeita todos os conselhos para não se casar. E ela se casa, aí passa um tempo, ela reclama e sabe por quê que o casamento dela está como está. Ela tomou a escolha. Agora ela tem que arcar com a escolha. Agora ela tem que ficar casada, ordinariamente, até que a morte os separe. Mas as pessoas culpam Deus, por que o Senhor me deu esse marido? Por que o Senhor me deu essa esposa? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos responsáveis também. Deus é soberano, mas o Deus soberano fala, nós somos responsáveis. Não podemos fugir disso. Não podemos fugir da responsabilidade que Deus nos deu. Todo dia nós tomamos decisões. Nós não somos forçados por Deus de maneira a violentar a nossa vontade para que nós ajamos como nós queremos agir. Existe um mistério de como acontece a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Agora, fato é que nós somos responsáveis. Quando eu acordo, segunda de manhã, e minha Bíblia fica fechada, não foi o Espírito Santo que deixou de agir em mim, fui eu que escolhi deixar a Bíblia fechada. Eu escolhi. Reutilizando o exemplo do reverendo da semana passada, quando um homem escolhe sair de sua cidade, onde tem uma igreja saudável, para ir para uma outra cidade em busca de um emprego melhor, de uma situação de vida melhor, sem considerar a igreja, e depois a família dele se vê no abismo espiritual, os filhos dele, de maneira a se apartarem da graça, ele não pode dizer por que Deus fez isso. Mas toda a sua escolha foi não considerando Deus. Agora você pergunta por que Deus fez isso contigo? E a sua escolha? Você fez igual a Elimeleque. Dizia que Deus é o seu rei, mas a sua ação não condizia com isso. Nós somos tão depravados, mas tão depravados, são pecadores, que nós usamos uma bela doutrina da providência divina, da soberania do nosso Deus, para sermos negligentes e para não arcarmos com a nossa responsabilidade. Por quê? Porque quando eu não arco com a minha responsabilidade, eu não tenho por que me arrepender. Porque, afinal de contas, a culpa é de Deus. A culpa é da circunstância. A culpa é de todo mundo, mas a culpa nunca é minha. A culpa é que meu pai me criou assim, que minha mãe me criou assim, que meu irmão fez isso comigo, meu irmão fez aquilo, que a minha esposa fez isso ou aquilo ou outro. E a gente vai levantando culpados, mas a gente nunca bate no peito e fala, pequei, Senhor. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Isso é muito bonito para o salmista, para mim não. Eu sou melhor que o salmista. Voltemos a entender que nós somos responsáveis. Deus é soberano, Ele é. Mas o Deus soberano nos chama a tomarmos noção da nossa responsabilidade. Deixe Deus ser Deus e você seja servo de Deus. Entenda o que Ele requer de ti e pratique. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. E por último, vamos abrir Mateus 10. Mateus 10:34, se alguém veio para a igreja, vem para a fé cristã, achando que o seu salto é um salto mais racional do que o salto de Ruth,
Entenda, meus irmãos, a gente pode vir para a igreja e ser como um religioso. Religioso no sentido conotativo, pejorativo, melhor dizendo. No sentido ruim. Podemos usar a fé cristã apenas com seus benefícios externos. Seus benefícios externos, é bom estar fazendo parte de um povo que não bebe, que não fuma, que tem uma vida regrada, que tem uma vida disciplinada. Pessoas de que, se eu passar mal, eu terei alguém para me acolher. Se eu precisar, vai ter pessoas ao meu lado. É uma boa comunidade. É algo bom, é algo legal. Mas a fé cristã não é só isso. O que Ruth fez, a ascendente de Jesus, o que ela fez é aquilo que Jesus, o descendente da mulher, aquele prometido em Gênesis 3,15, é aquilo que ele nos chama para fazer. Mateus 10, 34 diz: próprio Cristo, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Meus irmãos, quando Ruth decide seguir Noemi, a espada entre Ruth e a família de Ruth corta todos os laços. Por quê? Porque Ruth nunca mais vai voltar para Moab. Ruth nunca mais vai ver a mãe dela, os pais dela. Ruth não vai ver seu povo, porque ela decidiu por Yahvé. Essa é a decisão de Ruth. A gente precisa entender o peso. E Jesus aqui está trazendo esse peso. Por quê? Porque o cenário aqui é de conflito familiar por conta do Evangelho. Pessoas que se converteram e têm conflito dentro do seu lar, porque pessoas que não se converteram estão buscando persuadir que a pessoa deixe a fé. Então vai haver conflito. Isso é normal. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Onde está, sejamos sinceros, onde está o nosso maior amor hoje? Eu posso falar sem mentira alguma na minha consciência que eu amo Jesus mais do que o meu filho ou do que a minha filha? Eu posso falar que eu amo o meu Jesus mais do que o meu pai e a minha mãe? Eu posso falar isso? O Evangelho continua sendo a loucura da decisão de Ruth. Para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura. Nós somos chamados a uma decisão. Nós somos chamados e instados a um amor maior. É por isso que aquele célebre hino que diz "Sou feliz com Jesus", que é no cenário em que o autor perde suas filhas, no naufrágio, ele pode de fato falar que sou feliz com Jesus, porque esse homem que escreveu "Sou feliz com Jesus", ele entendeu o versículo 36 e 38. E mesmo após perder quem ele tanto amava, ele poderia dizer: a minha felicidade é em Jesus.
Talvez nós estejamos depositando a felicidade onde a órfã depositou. E humanamente falando, não há nada de errado com isso. Aqueles que depositam a felicidade onde a órfã depositou, podem ter vidas felizes. Podem ter famílias felizes. Podem ter um bom emprego. Podem chegar a uma ditosa velhice. Mas saibam, essas pessoas não são dignas de Jesus. Jesus fala que para nós, esse é o argumento de Jesus, nos dignificarmos a sermos seguidores dele, devemos colocar tudo de lado e segui-lo, custe o que custar. Custe o que custar. O Evangelho continua a ser perda. O Evangelho continua a ser percam e acham. Deixem e serão encontrados. O Evangelho não mudou. A igreja moderna pode ter mudado e pode ter feito do Evangelho uma escada, mas saibam que essa escada desse Evangelho moderno, ela leva direto para o inferno. Felizes, pulando nas programações, mas levam direto para o inferno. O Evangelho continua a renúncia. A pergunta é, o que nós temos renunciado? O que nós temos renunciado? Meus irmãos, deixar tudo por Jesus é a maior felicidade do mundo. Que nós voltemos a praticar a loucura de Ruth. Isso que Ruth fez. Venhamos a olhar para aquele que nasceu na casa do pão. Ruth volta ou vai com a sua sogra para Moabe. E mal ela sabe, volta para Belém. E mal ela sabe que dela, da sua descendência, virá o Messias. O Messias que nascerá onde? Em Belém. Porque de Belém veio o nosso Salvador. Jesus está governando tudo. E assim como os seus planos, entendamos, não se frustrou antes do seu advento, porque tudo estava culminando para a vinda de Cristo, saibamos, ainda que pareça tudo aleatório e tudo caótico, tudo que está acontecendo no mundo está culminando para a volta de Cristo. Tudo. Tudo. E quando ele voltar, ele somente chamará aqueles que o amaram, perdendo a sua vida. Aqueles que tomaram a sua cruz e seguiram ele. Tudo está culminando para a volta dele. Tudo. Assim como tudo estava culminando para o seu nascimento. Que nós venhamos entender isso. Possamos entender que esse mundo não é aleatório. Mas esse mundo tem um personagem, ou melhor, um autor e um homem principal. Jesus Cristo. Aquele que era, é e há de vir. Tudo foi criado para ele. E tudo está se desenrolando para a glória dele. Gostemos ou não gostemos, a nossa vida, na tristeza ou na alegria, está trabalhando para a volta dele. E assim, que nós venhamos a entender e a nos regozijar, porque Cristo um dia voltará, o nosso maior amor, a nossa maior paixão. Voltemos a perder, voltemos a negar, voltemos a tomar a nossa cruz, porque senão, ai de nós. Vamos orar, meus irmãos? Deus Santo, eterno, maravilhoso,